Acho que a gente tá numa era em que as histórias são mais focadas nos vilões. Isso é muito bom, porque finalmente a gente consegue entender a motivação de muitos vilões para eles se tornarem o que eles se tornaram. E é bizarro que em alguns casos a gente tenda a gostar mais do vilão do que do mocinho da história. Você já tentou se perguntar por que isso acontece? Existem dois tipos de ligação entre você e o seu vilão favorito. Muitas pessoas amam odiar aquele vilão. Você adora ver ele fazendo as maldades dele e isso ajuda a movimentar melhor a história. Mas o vídeo de hoje é focado no outro tipo de admiração. Eu tô falando daquele pessoal que gosta mesmo do vilão e acaba torcendo por ele e entendendo a motivação dele, consequentemente se identificando, de certa forma, com aquele personagem. E eu aposto que você que tá vendo esse vídeo tem um vilão que você defende com unhas e dentes. E na real, a ideia pra fazer esse vídeo veio exatamente quando eu vi uma série chamada Arcane, que conta a história da Jinx. Eu conheci ela por cima, mas eu acabei conhecendo mais dela assistindo essa série. E eu percebi que esse apego que eu tinha pela personagem é porque ela me lembrava uma outra personagem que essa sim é uma das minhas anti-heroínas favoritas, a Arlequina. A história da Arlequina sempre foi muito interessante pra mim, porque eu sempre achei muito foda o fato de que ela tem personas. A primeira persona dela é como a doutora Harley, que geralmente é retratada como uma figura frágil, levemente ingênua e facilmente manipulável. E em contraponto a gente tem o alter ego dela, a Arlequina, que basicamente é uma versão dela vestida de palhaça, que tem uma personalidade totalmente diferente da doutora que a gente conhecia. Eu comecei a me interessar muito pela Arlequina, especialmente quando comecei a ler Esquadrão Suicida. Eu sempre conheci a personagem pelo fato do pessoal falar que ela era só um capacho do Coringa. E depois que eu vi muito sobre isso, eu resolvi pesquisar mais sobre a história dela. De primeira, já me interessei pelo lance do alter ego, mas eu acho que eu consegui me ligar mais à personagem quando eu consegui perceber as fragilidades que ela tinha. A Arlequina é retratada desde o começo como uma personagem que não é totalmente inocente. Isso já desfaz dela o papel de mocinha da história. Mas eu acho que o que sempre me chamou muita atenção na figura da Arlequina é que, apesar das pessoas acharem que ela é muito fraca e facilmente manipulável, ela é sim uma personagem muito forte e, na grande maioria das vezes que ela mostra essa força dela, ela não tá com o Coringa. Não se esqueçam que foi a Arlequina que conseguiu raptar o Batman e isso fez com que o Coringa tivesse um ataque de fúria e quase matasse ela. Eu tive uma época específica da minha vida em que eu tava muito ligado a uma relação que não me fazia tão bem. Só que eu não conseguia me desfazer dessa relação porque eu só me sentia forte quando eu tava com aquela pessoa. Isso acabou virando uma certa dependência emocional, a gente pode chamar assim. E sempre me chateava o fato das pessoas não conseguirem entender o que eu tava sentindo. E eu acho que com o tempo eu fui visto pelos meus amigos como uma pessoa fraca que não conseguia sair daquela situação, sabe? E essa situação me lembrava muito a da Arlequina, porque eu também achava isso dela. Eu sempre achei ela uma anti-heroína muito forte, muito foda, mas era uma pena que ela tivesse presa a uma relação que não tava fazendo bem pra ela. Mas ao mesmo tempo eu conseguia entender o que atraía ela pra perto do Coringa, sabe? E eu também consegui entender que estar presa naquela situação não fazia dela uma personagem fraca. Pelo contrário, porque a Arlequina, pra mim, é uma personagem muito intensa. Quando ela tá sobre o poder dessa coisa muito intensa que ela sente pelo Coringa, ela é ainda mais forte. Eu acho que o que faz a Arlequina ser tão especial pra mim é que ela literalmente não é uma personagem perfeita. Ela tá cheia de traumas, cheia de imperfeições que tornam ela uma personagem muito mais palpável pra mim. Eu acho que em alguns momentos eu queria muito ter metade dessa força e espontaneidade que ela tem. Não, eu nunca pensei em explodir prédio, nem matar ninguém, fiquem tranquilos. Mas eu acho que eu sempre me senti preso numa, vamos chamar de persona minha, muito mais travada, muito mais tímida, que nunca me permitiu ser realmente quem eu gostaria de ser, sabe? Eu acho que uma personagem que consegue retratar muito bem isso que eu sinto é a Arlequina, e por isso eu sou tão ligado a ela. Óbvio que a minha lista de vilões não para por aqui. Eu também não poderia deixar de citar a Carrie. Sim, a Carrie é estranha. Porque essa aí é outra personagem que eu consigo me ligar
muito. Eu consigo entender as motivações dela. E eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas que assistem um filme conseguem. Mas eu acho que fica claro como água que todo mundo que gosta muito dessa personagem consegue entender muito bem as motivações dela, já sofreu bullying em algum momento da vida e sabe o quão péssimo é o sentimento que fica dentro de você. Aquela sensação vazia de que as pessoas podem fazer tudo o que elas quiserem com você, mas você não pode fazer nada de volta pra elas, porque simplesmente você é uma pessoa fraca. Eu acho que essa sensação de imprudência nunca sai de quem já passou por isso, sabe? E pode ter certeza que é uma coisa que você leva pra terapia. No meu caso, eu acho que eu nunca sofri tanto quanto a Carrie sofre no filme, mas eu também já tive pessoas que me fizeram muito mal a troco de nada. Especialmente no colégio. Então, ver aquele filme e ver ela se vingando de todas aquelas pessoas, pra mim eu não deveria falar isso, mas pra mim é até prazeroso. É como se eu sentisse que alguma parte de mim, pelo menos, foi vingada. Então, sim, você pode apostar que eu torci muito pra que a Carrie fizesse o maior estrago possível naquela cidade. E não se desse mal por isso. Existem outras vilãs, especialmente vilãs femininas, que eu gosto muito, que estão na minha lista aqui, mas eu não vou falar de uma por uma, porque eu acho que se eu fosse falar de uma por uma, esse vídeo ia durar dias. Mas eu percebi uma coisa muito interessante em todos os vilões e anti-heróis que eu gosto. Todos eles têm uma história um pouquinho parecida. Eles geralmente são vistos como figuras frágeis ou passaram por algum tipo de injustiça. Isso faz com que eles nutram uma certa raiva, uma vingança pelas pessoas que fizeram essa tal injustiça com eles. E na grande maioria das vezes, os personagens conseguem desenvolver um alter ego que faz com que eles tenham uma força que era quase inexistente antes. É como se esses personagens apagassem o passado e se tornassem uma nova pessoa a partir daquele momento. E revendo os meus vilões favoritos, eu acabei percebendo que a maior parte deles tem esse rumo na história. Isso me fez perceber que essas histórias também pareciam demais com a perspectiva que eu tinha da minha vida e das histórias que eu já passei. A diferença é que o final da minha história não foi igual ao deles. Então eu acho que ter esses personagens e assistir eles funciona como uma certa válvula de escape pra mim. Isso me faz ter uma ligação tão forte com todos eles, especialmente com a Arlequina. E não, isso não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa muito errada ou vou cometer algum tipo de crime. Graças a Deus eu consigo separar muito bem a ficção da realidade. Coisa que eu acho que muita gente deveria tentar. Em resumo, as coisas não podem se resolver dessa forma. Então, se em algum momento você já se perguntou por que em alguns casos você prefere o vilão ao mocinho, bom, isso pode estar ligado a um lance muito mais psicológico do que você pensa. Você pode estar refletindo as suas dores naqueles vilões. As motivações deles podem trazer uma certa familiaridade com as coisas que você já passou na vida. E não, isso não torna você uma pessoa ruim, só torna você uma pessoa imperfeita. Traço esse que é fortemente associado aos vilões. Sabe aquele meme de que quando você cresce, você acaba entendendo o Lula Molusco? Pois é, eu entendo o Lula Molusco. Eu acho que a gente passou a infância toda vendo mocinhos que eram super bondosos, generosos, empáticos, de uma forma que eu acho que ninguém consegue ser. Fora que eu acho que também desde criança a gente foi ensinado que os mocinhos têm um estilo, têm uma forma, existem traços muito específicos que determinam pra gente que aquele personagem vai ser um vilão ou se ele vai ser um mocinho. Acho que quando a gente cresce e começa a perceber que a gente não é tão perfeito, inclusive na parte física com os mocinhos, fica muito mais fácil pra gente conseguir se enquadrar como um vilão ou um anti-herói de uma história. E na minha opinião, é até por isso que muita coisa tem mudado na cinematografia ultimamente. A gente tem visto mocinhos que não são tão mocinhos assim, e a gente tem visto muito vilão que não é tão vilão assim. Muita gente acha que isso é bobagem, mas eu acho que na real eles só estão tornando esses personagens mais palpáveis, sabe? Mais reais mesmo. Porque a vida não é feita de gente que é 100% boa e nem gente que é 100% má. Se bem que existem pessoas que são 100% más, né? Mas é um caso mais específico. Eu não acho que todo vilão precise ser justificado ou precise de um filme dele pra contar a história do porquê que ele fez aquelas maldades. Mas eu acho que é muito interessante quando a gente começa a conhecer a história do vilão e começa a entender as motivações dele. Não disse justificar as ações dele, eu disse entender.
Porque eu acho que esse tipo de reflexão é até mesmo importante para que a gente perceba que situações difíceis existem e elas vão acontecer na nossa vida real. Mas é importante que a gente não tome as atitudes erradas e não faça coisas erradas se justificando através dos nossos traumas. Eu sei que as pessoas na vida real podem ser péssimas e podem fazer qualquer tipo de maldade, todo tipo de maldade possível, mas isso não pode te transformar num vilão da vida real. Se não for pedir demais, eu queria muito que vocês fossem lá na rede vizinha, dar uma curtida no desenho novo que eu soltei e deixe aqui nos comentários qual o vilão favorito de vocês e o que ele tem a dizer sobre vocês. Tenham um bom Halloween e tchau!